Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2025, segunda fase, sobre Química Orgânica. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Então a questão é a seguinte. A lidocaína é um anestésico local muito utilizado por dentistas. Ela atua a partir de sua passagem através da membrana lipídica que envolve os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésico, então, importante, depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação. Em meio ácido, a lidocaína é protonada, conforme a equação química a seguir. Então você tem aqui a lidocaína, molécula de lidocaína. Ela está em meio ácido, tá? Esse H+ indica que o meio é ácido e ela vai ser protonada. Então, quem vai ser protonado aqui? O nitrogênio, ele tem elétrons e aí o par de elétrons ataca o próton, ataca o H+. E aí você vai ter a lidocaína protonada. Então aqui é uma reação ácido-base. As aminas são as bases orgânicas e aí você tem o H+ que veio de algum ácido. Você tem aqui uma reação ácido-base. E aí você vê aqui o efeito da protonação está aqui. Ó. Então esse nitrogênio estava ligado a 3 cadeias carbônicas, que ele continua. Só que apareceu esse hidrogênio aqui. A diferença é essa. Esse hidrogênio apareceu, com isso a carga aqui, aparece uma carga positiva nessa molécula. O par de elétrons do nitrogênio atacou o H+, e aí você tem aqui a lidocaína protonada. Então ele fica aqui, ó, o efeito anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação. Então quanto mais anestésico atravessar a membrana lipídica, maior vai ser o efeito para diminuir a dor. Então, esse é o princípio de funcionamento aí do anestésico. Ele vai fazer algumas perguntas em cima disso aqui na questão. Então, vamos aqui para o item A. Ele vai querer saber, bem tranquilo, qual o nome da função orgânica? Você aprendeu lá no início do estudo de química orgânica. Primeiro os hidrocarbonetos, nomenclatura, depois as funções oxigenadas, depois se entra nas funções nitrogenadas. Então, qual o nome da função orgânica que é protonada na molécula de lidocaína? Nós temos aqui a lidocaína, nós temos aqui a lidocaína protonada e é o nitrogênio que está sendo protonado. Ó. É o nitrogênio que está sendo protonado. Então, é uma das funções nitrogenadas que a gente aprende aí no ensino médio. Então, quem está sendo protonado é esse nitrogênio, né, que ele atacou o H+. O nome dessa função orgânica aqui é a amina. Então, nitrogênio entre carbonos, entre cadeias carbônicas, nós temos a amina. Aqui nós teríamos uma amina terciária, tá? Porque ele está circundado aqui por 3 cadeias carbônicas. Então aqui tem uma amina terciária, podia ser uma amina secundária e podia ser uma amina primária. O que nós temos aqui é uma amina terciária. Mas ele só quer saber o nome da função, então o nome dessa função é amina. Aqui nós temos outra função nitrogenada, agora nós temos aqui uma amida. Então aqui nós temos 2 funções nitrogenadas. Nós temos a amina, só que é quem ele está perguntando, e aqui nós temos a amida, no mesmo carbono que tem o duplo O, tem o nitrogênio. Então aqui tem uma amida, aqui nós temos a amina, que é a resposta da pergunta dele. Além dessas 2 funções nitrogenadas que se aprende no ensino médio, você tem a nitrila, a isonitrila e você tem os nitrocompostos. Bem tranquilo esse item A, era só lembrar aí das funções nitrogenadas e lembrar, é claro, que aqui ocorre a protonação, que é o que ele está mostrando aqui. Beleza? Então, vamos agora para o item B. Sabendo que os processos inflamatórios geram produtos ácidos, então isso aqui é importante, processos inflamatórios geram produtos ácidos, a lidocaína, quando aplicada em regiões com inflamação, tem seu efeito reduzido, amplificado ou inalterado. Justifique sua resposta. Nós temos aqui a lidocaína, imagina que aqui está simulando ela num ambiente ácido, onde você tem inflamação. Na inflamação você gera ácido e aí você protona. A lidocaína ela é protonada na inflamação. E aí, o que a gente tinha que lembrar aqui? A gente tinha que lembrar de uma coisa que estava escrito no texto
que a eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação. Então, nós estamos aqui gerando um produto que é polar, ó, tem uma polaridade. Então, nós estamos gerando um produto polar. O que você tinha que lembrar para fazer esse item B é que a membrana lipídica ela é formada por uma longa cadeia de hidrocarbonetos, onde você tem um caráter apolar. Então, se a membrana lipídica ela tem um caráter apolar, e você está gerando aqui, após a protonação, um composto que é polar, essa lidocaína protonada, ela não vai conseguir permear muito aí a membrana lipídica. E aí o efeito desse anestésico ele vai ser reduzido. Por quê? Porque você está gerando um composto que é polar numa membrana lipídica que é apolar. E aí, esses caras, eles não interagem muito bem. Né? A mesma coisa que você pega água e óleo, como o óleo é apolar, que é um lipídio, e a água é polar, você já sabe que eles não interagem. Você fica com uma mistura heterogênea, você fica com a fase aquosa e você fica com a fase óleo. Então, a mesma coisa acontece aqui. Então, você vai ter aqui uma parte que é apolar e uma parte que é polar. Então, essa lidocaína, ela não vai permear muito a membrana lipídica, justamente por causa da diferença de polaridade. E aí o efeito dela vai ser reduzido. Então isso vai mostrar que ela não é tão eficiente aí no processo de diminuir a dor, tá certo? Então colocando isso aqui em palavras vai ficar assim, ó. Em processo inflamatório, meio ácido, que ele fala aqui, predomina a forma protonada, ó, da lidocaína. Por apresentar caráter iônico, a forma protonada não é permeável à membrana lipídica, que tem um caráter apolar. Então você tem uma parte que é polar, a lidocaína protonada se tornou polar, e a membrana lipídica é apolar. Então com isso elas não vão interagir. Com isso o seu efeito é reduzido. Por quê? Porque essa molécula, lidocaína protonada, ela, por ser polar, não vai conseguir permear pela membrana lipídica que é apolar. E aí o efeito vai ser reduzido. A gente respondeu qual seria o efeito da lidocaína protonada. Então, o item B também foi bem tranquilinho, sem segredo nenhum, era só interpretar. A única coisa que você tinha que lembrar de importante aqui é que os lipídios, eles são as gorduras ou os óleos que você estudou lá em Química Orgânica, que são apolares. Então, se você tem um composto que é polar e o outro que é apolar, não vai ter uma interação tão grande. Então, esse cara permeia muito pouco pela membrana lipídica, tá certo? Respondemos aqui o item B. Indo agora para o item C, nós temos o quê? O outro anestésico local muito utilizado é a bupivacaína, cuja estrutura química é apresentada a seguir. Então, aqui nós temos a bupivacaína, ok? E, continuando aqui, comparando essa molécula com a molécula da lidocaína, e considerando apenas a capacidade de penetrar a membrana lipídica dos neurônios, qual das duas deve ter o maior efeito anestésico? Justifique a sua resposta com base na estrutura das moléculas. Ele vai fazer essa perguntinha aqui, qual das duas deve ter o maior efeito anestésico agora. Então a gente já viu que a lidocaína ela protona, onde você tem a inflamação, por a inflamação liberar compostos ácidos, e aí você diminui o efeito dessa lidocaína porque fica mais difícil de ela permear a membrana lipídica. Agora então ele dá uma outra opção. Então se a gente usar essa bupivacaína, será que ela vai ser mais eficaz? Então é isso que a gente vai analisar agora em relação à estrutura, tá certo? Se a gente pegar aqui a bupivacaína, nós podemos ver que essa parte aqui é igual, ó, nas duas. Depois aqui do nitrogênio, são bem semelhantes. A diferença vai ser aqui e aqui, essa cadeia e essa parte aqui de cima, que é o que eu separei aqui para vocês verem. Então, a diferença está aqui e aqui, em relação à lidocaína, que tem esses dois carbonos aqui. Lembrando que aqui, cada vértice aqui é um carbono. Então, aqui eu teria um CH3, aqui eu teria um CH2, aqui eu teria um CH3, aqui eu teria um CH2. Lembrando que cada vértice aqui é um carbono e o que falta aqui para o carbono fazer 4 ligações são hidrogênios. Então, qual dessas duas é mais apolar? Quem tem maior extensa cadeia carbônica. Qual dessas duas tem uma cadeia carbônica mais extensa?
Lembrando que essa parte aqui é tudo igual. Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho aqui uma parte mais extensa do que aqui, ó, não tem nada aqui em cima. Então aqui já é mais apolar, por ter mais carbonos e hidrogênios. E aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Aqui eu só tenho uma cadeia com 2 carbonos. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 4. Então aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono. Então aqui eu tenho CH2, 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 CH3. Aqui eu tenho CH2, CH3. Então aqui na bupivacaína também é mais extenso. Então essa parte é mais extensa, essa parte superior da bupivacaína em relação à lidocaína. E essa parte inferior do nitrogênio aqui, ela é mais extensa também. Ela tem 4 carbonos, enquanto aqui tem 2 carbonos. Então a bupivacaína, por ter mais uma cadeia apolar, uma cadeia hidrocarbônica mais extensa, ela deve permear mais a membrana lipídica do que a lidocaína. Então, qual das duas deve ter um maior efeito anestésico? Quem deve ter o maior efeito anestésico é a bupivacaína. Por quê? Porque ela tem mais cadeias carbônicas que são apolares em relação à lidocaína. Então, ela deve ter uma permeabilidade maior pela membrana lipídica do que a lidocaína. E aí, colocando isso aqui em palavras, nós temos aqui: a bupivacaína possui maior cadeia hidrocarbônica, de caráter apolar, né, porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, é muito baixa. Então, essas cadeias carbônicas, por serem formadas por carbono e hidrogênio, você tem uma baixa polaridade. E por ser mais extensa do que a da lidocaína, então ela deve permear mais a membrana lipídica, tá certo? Então, com isso, ela é mais permeável à membrana lipídica do que a lidocaína. E, assim, a bupivacaína possui maior efeito anestésico que a lidocaína. Essa é a justificativa que a gente dá aqui em relação às estruturas. A gente está analisando que aqui é mais extenso do que a lidocaína, e essa parte inferior ela é mais extensa do que a lidocaína também. Então, como a cadeia hidrocarbônica é maior, ela é mais apolar e com isso ela é mais permeável à membrana lipídica. E aí, essa é a resposta do item C. Tá certo? Então, uma questãozinha tranquila da FUVEST 2025 sobre química orgânica. Ela trata um pouco aqui de funções orgânicas, que nesse caso são as funções nitrogenadas, mais especificamente a amina. Depois, a parte entra a parte de interpretação de texto e você saber sobre polaridade de moléculas e conhecer também um pouco sobre os lipídios. Aí você conseguia fazer essa questão de forma bem tranquila, tá certo? Então me digam aqui nos comentários se vocês acharam essa questão fácil, uma questão média, uma questão difícil, se vocês lembravam das funções nitrogenadas, se vocês também chegaram a ver no ensino médio sobre lipídios. Essa parte dá para ver um pouco também em bioquímica. Quando você vai falar sobre membranas lipídicas, estudar mais o processo, você também entra na parte de biologia. Tá? Então você vê uma parte dessa em biologia, mas essa questão ela cobra mais assunto de química do que de biologia, mas você tinha que ter uma noção da parte de biologia também sobre aí a membrana lipídica, tá certo? Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!